Olá, queridos alunos! Continuando a disciplina Currículo, Programas e Projetos. Vamos à aula 2. Trabalharemos os seguintes temas: teoria do currículo, teorias tradicionais, críticas e teorias pós-críticas. A diferença entre as teorias na história e o valor do currículo para a equipe pedagógica. Vamos recapitular o currículo. O currículo é uma ponte entre a cultura e a sociedade exteriores, uma ponte entre a cultura dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e do amanhã, entre as possibilidades de conhecer e saber se comunicar. Aí vamos entendendo os momentos onde as teorias foram se estabelecendo na história do currículo. Vamos à primeira teoria: as teorias tradicionais. As teorias tradicionais eram conhecidas pelas teorias de aceitação, ajuste e adaptação. Qual a influência da arte na teoria tradicional? E qual é o ponto de influência do Renascimento na Idade Média? A arte traz uma característica que representava a reprodução das situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços na formação humana. Esse aspecto humanista inspirava outro ponto-chave no Renascimento: o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica. Por isso que vamos falando dessa influência. As teorias tradicionais elas privilegiavam os segmentos do ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização e planejamento, e eficiência nos objetivos. Já as teorias críticas são teorias de desconfiança, questionamento, transformação radical. Segundo Silva, o importante era desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitiam compreender o que o currículo faz. O conceito de teoria crítica era usado na filosofia para fazer referência à doutrina desenvolvida pela chamada Escola de Frankfurt. Então é importante mencionar essa escola, por quê? Porque ela tinha como propósito explicar o modo histórico, como era organizado, o modo de trabalho dos trabalhadores nas indústrias, como era o processo deles nesse ambiente. Então, as teorias críticas, elas vêm dando ênfase à ideologia, à reprodução cultural e social, ao poder, à classe social, ao capitalismo, à conscientização, à emancipação e libertação, o currículo oculto e a resistência. Segundo Moura, em 2001, no início da década de 90, as teorias críticas do currículo tiveram intensa produção nas décadas anteriores. Eles influenciaram bastante e começou a perder um pouco do seu prestígio, porque as novas teorias sociais, das artes, da literatura, da psicanálise e dos estudos de raça, os estudos culturais, além do pensamento pós-moderno e pós-estrutural, aí eles vieram enriquecendo essas análises contemporâneas, dando força às teorias pós-críticas que vinham se estabelecendo. Então, já desde a década de 70 e de 80, as teorias pós-críticas começaram a trazer princípios fenomenologistas, né, e pós-estruturalistas, esses trazendo ideias multiculturais. Então, as teorias pós-críticas, elas trazem os seguintes aspectos: diferença, subjetividade, significação, saber-poder, representação, cultura e gênero, raça, etnia e várias diferenças. Então, ficou marcado pelo processo de colonização e dominação.
Silva continua firmando seus textos no terreno das desigualdades, com identidade das diferenças. Por isso, a gente fala também sobre Gomes. Ele já em 2007 continua afirmando o que é essencial. Lembrarmos que o nosso grande e nosso maior desafio é desenvolver uma postura ética para não hierarquizar as diferenças e entender que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do que o outro. Certo? Um tema difícil, mas um tema